Fui ao primeiro encontro com um cara com dinheiro que conheci no Tinder. Não tinha com quem deixar minha filha pequena, então perguntei se podia levá-la e ele não teve problema. Mas em um momento decidi ir ao banheiro, quando voltei, ele tinha ido embora. Ao que parece, ele perguntou à minha filha sobre seu pai, e ela lhe contou que ele chega na minha casa para dormir comigo todas as noites. Passei os últimos meses me dedicando com afinco a uma das ciências mais incompreendidas pela massa cinzenta da sociedade, a hipergamia quântica aplicada aos relacionamentos. Minhas madrugadas eram preenchidas por mentoras iluminadas no TikTok, criadoras de conteúdo visionárias que ensinam a manipular frequências vibracionais para abrir vórtices de atração magnética em direção a homens do mais alto escalão financeiro. Eu anotava cada código de ativação em um caderno especial, repetindo mantras de prosperidade em frente ao espelho com a certeza absoluta de que o universo estava moldando a minha realidade. Para qualquer pessoa presa nas limitações do plano tridimensional, parecia apenas uma busca por estabilidade. Mas para mim era pura física sutil de alinhamento com a abundância pura. Eu sabia que uma mulher desperta não corre atrás de migalhas. Ela simplesmente reconfigura seu campo áurico para que os verdadeiros provedores venham até ela como mariposas atraídas pela luz. Foi dentro dessa metodologia rigorosa e respaldada por dezenas de vídeos de milhões de visualizações que decidi estruturar a rotina do meu apartamento. O algoritmo havia sido categoricamente claro em uma série de aulas sobre polaridade energética. Um lar sem a presença de um campo masculino residual sofre de vazamentos contínuos de escassez, enfraquecendo a capacidade da mulher de manifestar riqueza material. Por essa exata razão, mantive meu ex-parceiro, Maximiliano, dormindo no sofá da minha sala todas as noites, funcionando estritamente como um pilar de sustentação iônica até que o provedor definitivo assumisse o trono. Nós não tínhamos mais nenhum envolvimento amoroso ou íntimo, pois eu já havia superado aquela fase terrena, mas ele cumpria perfeitamente a função de peso morto energético para estabilizar as paredes da casa. Ele chegava tarde do trabalho, deitava com suas cobertas no estofado e ia embora no início da manhã, garantindo a solidez que eu precisava. Eu me considerava uma mulher plenamente solteira, soberana e vibrando no topo da pirâmide cósmica quando finalmente recebi a confirmação material de que minhas técnicas estavam funcionando. Ao abrir o Tinder em uma noite de lua favorável, dei match imediato com Nauel, um homem impecável cujas fotos mostravam ternos sob medida, viagens internacionais e uma rotina consolidada como corretor bem-sucedido na bolsa de valores. A bio dele exalava poder aquisitivo, foco e a exata postura de alfa dominante que eu vinha desenhando nos meus painéis de visualização há semanas. Começamos a conversar e cada mensagem trocada apenas confirmava a sincronia cósmica entre os nossos chakras superiores, sem margem para dúvidas. Ele demonstrava uma educação refinada, uma pontualidade desconcertante para responder e o tipo de segurança financeira que apenas homens de altíssimo valor conseguem projetar sem esforço. Não demorou para que Nauel fizesse o convite formal para o nosso primeiro encontro presencial, escolhendo um dos restaurantes de alta gastronomia mais concorridos da capital. O estabelecimento era famoso por sua carta de vinhos premiada, iluminação indireta suntuosa e pratos com nomes franceses que filtram automaticamente a entrada de qualquer pessoa desprovida de elegância. Eu sabia que aquele momento seria o portal definitivo da minha transição para o estilo de vida que o universo me devia por direito de consciência. Passei a tarde inteira aplicando óleos essenciais nos pontos de pulsação, usando perfumes com notas de canela para ativar o magnetismo do ouro e escolhendo um vestido sóbrio que destacasse minha autoridade feminina. Nada poderia desviar a trajetória daquela manifestação cósmica que vinha sendo construída com tanta precisão técnica. Contudo, poucas horas antes do horário marcado para o jantar, deparei-me com uma pequena interferência logística na minha órbita pessoal. A mulher que costumava cuidar da minha filha de 4 anos me enviou uma mensagem avisando que não poderia comparecer por conta de uma emergência de saúde repentina. Em vez de entrar em pânico como faria uma mente não iniciada, recorri imediatamente à minha timeline em busca de direcionamento dos grandes mestres digitais. Encontrei em questão de segundos um tutorial irrefutável com o título Como ativar o instinto caçador e protetor do macho alfa integrando sua cria ao campo áurico dele no primeiro encontro. O vídeo explicava com riqueza de detalhes que levar a filha pequena funciona como um catalisador de responsabilidade ancestral, acelerando o desejo do homem de prover e proteger o ninho. Enviei uma mensagem para Nauel explicando com muita sutileza que minha rede de apoio havia falhado, mas que eu poderia comparecer se levasse minha pequena parceira de jornada.
Ele respondeu com extrema gentileza e rapidez, garantindo que não haveria problema algum e que seria um enorme prazer conhecer nós duas no jantar. Aquela resposta calorosa foi a prova definitiva que eu precisava para constatar a nobreza de caráter e a prontidão arquetípica daquele homem perante o chamado cósmico. Arrumei minha filha com um vestidinho impecável, amarrei fitas delicadas no cabelo dela e a instruí a se comportar como a princesa de uma linhagem abundante. Entramos no carro por aplicativo com a sensação gloriosa de estarmos caminhando diretamente para a consolidação de uma nova realidade material. Ao chegarmos ao restaurante, Nahuel já nos aguardava de pé ao lado de uma mesa estrategicamente posicionada no salão nobre. A presença dele era magnética, vestindo um blazer escuro impecável, relógio de mostrador prateado e um sorriso cortês que iluminava o ambiente ao nos receber. Ele puxou minha cadeira com extrema distinção. Acomodou minha filha com todo o cuidado em um assento elevado e elogiou nossa pontualidade com palavras muito bem articuladas. Durante a leitura do cardápio, ele sugeriu entradas sofisticadas. Pediu suco natural para a menina e selecionou um vinho que harmonizava perfeitamente com os cortes nobres que seriam servidos. Eu sentia cada célula do meu corpo vibrar em pura sintonia com o luxo daquele atendimento impecável. A refeição transcorreu sob o mais perfeito equilíbrio de energias e conversas estimulantes sobre negócios, estilo de vida e metas elevadas. Minha filha comia seus acompanhamentos de forma tranquila, entretida com as cores do prato e com a postura atenciosa que Nahuel mantinha ao alcançar os talheres para ela. Eu mantinha minha coluna ereta, usando a linguagem corporal de alta estirpe que havia treinado nos tutoriais de presença de palco e sedução não verbal. Em minha mente, a validação de todo o meu processo de hipergamia estava acontecendo diante dos meus próprios olhos com precisão cirúrgica. Nahuel parecia fascinado com a minha postura centrada e com a harmonia sutil que pairava sobre a nossa mesa. No meio do prato principal, decidi que havia chegado o momento exato de aplicar a técnica mais avançada ensinada pelas mentoras quânticas da internet. Tratava-se do vácuo áurico deliberado. Uma estratégia que consiste em se afastar temporariamente da mesa para permitir que a aura da criança se funda sem interferências ao instinto protetor do homem. O tutorial recomendava expressamente uma ausência cronometrada de exatamente 15 minutos. Tempo ideal para que o subconsciente masculino assuma a responsabilidade emocional pela cria. Pedi licença com um sorriso suave, mencionei que precisava retocar o batom no toalete e me retirei com passos calmos e cadenciados pelo salão. Eu estava absolutamente certa de que aquele intervalo seria o cimento invisível que selaria o nosso destino como família de alto padrão. Dentro do banheiro de mármore do restaurante, tranquei-me em uma das cabines e ativei o cronômetro do meu celular para não quebrar a precisão do intervalo energético. Enquanto os minutos passavam, fiquei diante do espelho iluminado repetindo minhas afirmações diárias de merecimento e agradecendo ao universo por ter enviado um corretor tão alinhado. Aproveitei para ajeitar cada mecha do meu cabelo, retocar o pó compacto e respirar profundamente pelo diafragma para manter meus chakras desobstruídos. Eu sentia um orgulho imenso da minha disciplina mental e da coragem de aplicar conhecimentos avançados em situações reais do cotidiano. Ao completar os 15 minutos exatos no mostrador digital, guardei minhas coisas na bolsa e retornei ao salão principal com a cabeça erguida. Ao me aproximar do setor onde estava a nossa mesa, senti um choque térmico inexplicável na minha percepção espacial. A cadeira estofada de Nahuel estava completamente vazia, sem o blazer dele no encosto e sem o celular pousado sobre a toalha de linho. Minha filha permanecia sentada sozinha, desenhando distraidamente com o garfo no prato quase vazio, enquanto o salão continuava seu movimento normal. Olhei em volta buscando o perfil dele pelo bar ou perto da saída de emergência, acreditando que ele pudesse ter ido atender uma ligação urgente de negócios sobre ações da bolsa. No entanto, o garçom-chefe se aproximou de mim com passos lentos, segurando uma pequena pasta de couro com a nota fiscal devidamente quitada. O funcionário inclinou a cabeça com educação contida e me entregou o comprovante, informando que o senhor havia pago a conta integral da mesa, deixado uma gorjeta generosa e se retirado do local logo após a minha saída. Fiquei paralisada no meio do salão, com o coração disparado e a comanda assinada pesando em minhas mãos como um bloco de chumbo sem sentido. Não fazia a menor lógica uma manifestação tão perfeita desmoronar sem um aviso prévio ou uma justificativa plausível de negócios. O garçom apenas recolheu os pratos principais intocados e perguntou se eu desejava pedir um táxi para nos levar embora.
Puxei minha cadeira em choque, sentei-me de frente para minha filha e segurei suas mãozinhas pequenas para entender o que havia quebrado o fluxo dimensional daquele encontro. Perguntei com voz trêmula, mas tentando manter a serenidade vibracional, o que exatamente havia acontecido enquanto estive ausente cuidando do meu alinhamento pessoal. Minha filha olhou para mim com aqueles olhinhos inocentes e sem qualquer malícia terrena, mastigando um pedaço de pão. Ela explicou que o tio Noel foi muito bonzinho, puxou conversa com ela e perguntou com quem ela costumava brincar em casa e onde estava o papai dela. Com a mais pura naturalidade infantil, a menina simplesmente disse que o papai Maximiliano não morava de dia, mas que chegava todas as noites na nossa casa para dormir junto com a gente na sala. A menina não mentiu em nada, ela apenas descreveu o arranjo físico do lar sem compreender a complexidade das dinâmicas quânticas que sustentavam aquela configuração. Naquele instante, a dimensão tridimensional da mente limitada de Noel ficou dolorosamente exposta para mim com clareza solar. Em vez de agir como um homem superior e maduro que questiona a dinâmica familiar para compreender o propósito superior da presença masculina residual, ele simplesmente entrou em pânico primitivo. O homem deduziu da forma mais rasteira e convencional possível que eu estava levando uma vida dupla ou aplicando um golpe barato de relacionamento, incapaz de enxergar além das aparências materiais. Ele não teve a coragem básica de me esperar voltar do toalete para debater a estrutura energética do meu apartamento de forma civilizada. Levantou-se, pagou a conta em um ato de covardia desesperada e fugiu pela porta da frente, mostrando que todo aquele poder financeiro na bolsa de valores não passava de uma casca vazia sem qualquer preparo espiritual para lidar com uma mulher verdadeiramente desperta. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: deixar o ex-marido dormindo no sofá toda noite para ancorar riqueza, e depois levar a filha no primeiro encontro do Tinder achando que o cara rico ia achar normal? Qualquer homem com 2 neurônios funcionais pagaria a conta e sairia correndo achando que é cilada de mulher casada aplicando golpe. Resposta da OP. Mentes completamente adormecidas e bitoladas na Matrix tridimensional jamais conseguirão assimilar as leis universais de ancoragem e polaridade energética. O Maximiliano é apenas uma coluna iônica necessária para o ambiente. Mas a mediocridade de vocês prefere criar novelas baratas de traição em vez de estudar física quântica avançada. Usuário anônimo 2 diz: você literalmente abandonou uma criança de 4 anos sozinha na mesa de um restaurante chique com um perfeito estranho da internet por 15 minutos cronometrados? Isso não é ritual quântico de internet, é irresponsabilidade materna pura que beira o abandono de incapaz. Resposta da OP. Eu segui rigorosamente o protocolo técnico estabelecido por mentoras com mais de 500 mil de seguidores que entendem de psicologia arquetípica muito mais do que você. O ambiente era seguro e controlado. O homem havia passado nos filtros preliminares de cavalheirismo e o único erro ali foi a mente matura da minha filha não saber explicar a dinâmica sutil do nosso lar. Atualização 1. Já se passaram 10 dias desde a fuga covarde e desprovida de maturidade cósmica que Noel protagonizou naquele restaurante. Durante esse período, passei horas meditando e revisando minuciosamente cada segundo do encontro para entender a falha na engrenagem. A conclusão foi inevitável e cristalina como água pura. Noel não fugiu por vontade própria, mas porque colidiu de frente com um bloqueio kármico brutal de pobreza enraizada. Esse lodo energético foi acumulado por Maximiliano ao longo de anos de mediocridade profissional e acabou sendo absorvido pela aura vulnerável da minha filha. Para que eu pudesse reabrir os portais e reatar a conexão vibracional com Noel, tornou-se indispensável decretar um estado de emergência espiritual e purificação severa dentro do meu apartamento. No dia seguinte a essa revelação, reuni Maximiliano na sala e minha filha na cozinha para instituir o protocolo irrevogável de desintoxicação vibracional de 7 dias. O primeiro decreto foi o banimento absoluto e irrestrito de qualquer alimento cozido ou processado dentro do perímetro do imóvel. A literatura alternativa do meu grupo de estudos no Telegram comprova que a agressão do fogo desnatura a frequência sutil dos alimentos, tornando o sangue denso e atraindo miasmas de falência material. Guardei todas as panelas no fundo dos armários, escondi os temperos convencionais e enchi a bancada com brotos crus, raízes não lavadas em excesso, sementes germinadas e água solarizada em garrafas azuis. Qualquer ingestão de matéria aquecida nesses 7 dias anularia instantaneamente o esforço cósmico para limpar o terreno para a volta do meu provedor, para acelerar o processo de expulsão das entidades de escassez que Maximiliano carregava das ruas.
passei a realizar defumações ininterruptas de sálvia branca e arruda seca por todos os cômodos. Eu caminhava pela casa desde o amanhecer balançando um incensário de barro, entoando cânticos de purificação em frequências harmônicas que ressoavam pelas paredes. A fumaça ficava tão espessa que mal conseguíamos enxergar o corredor que leva aos quartos, criando uma atmosfera mística densa e necessária para dissolver os bloqueios kármicos. Minha filha tossia um pouco no início, mas expliquei pacientemente a ela que aquele desconforto era apenas o karma ancestral saindo pelos poros da sua pele em desenvolvimento. A terceira e mais crucial etapa do protocolo foi a vedação de vazamento magnético nos corpos físicos que habitavam o espaço. Comprei rolos de fita de cetim vermelha consagrada e amarrei nós firmes nos 4 membros de Maximiliano e da minha filha, pulsos e tornozelos devidamente isolados contra a drenagem de dinheiro. Maximiliano resmungou desde o primeiro instante, dizendo que parecia um prisioneiro de seita e que as fitas apertavam suas articulações enquanto ele tentava descansar no sofá. Tive que lembrá-lo com firmeza de que enquanto ele estivesse sob o meu teto servindo de âncora iônica, ele deveria respeitar as leis cósmicas que mantinham aquele teto em pé. A ignorância dele sobre a mecânica das correntes sutis apenas comprovava o quanto ele precisava daquela cura forçada. Com o passar dos dias, a tensão no apartamento começou a atingir níveis alarmantes devido à recusa da matéria densa em se render à luz. Maximiliano andava pela casa pálido, irritadiço e reclamando de fome constante, afirmando que folhas de dente de leão e sementes de abóbora não sustentavam um homem que trabalha o dia todo. Minha filha também choramingava pedindo mingau quente, mas eu me mantive inabalável como toda mãe que enxerga além do plano ilusório da carne. Eu sabia que a fraqueza momentânea deles era o sinal definitivo de que as larvas astrais da miséria estavam morrendo de inanição nos corpos sutis. Ceder à tentação de um alimento cozido seria o mesmo que abrir as portas do nosso santuário para a ruína financeira perpétua. A crise culminou no 5º dia da purificação, exatamente no horário em que o sol atingia o zênite e eu estava no quarto mentalizando o número de Nauel na bolsa. Fui subitamente arrancada do meu transe por um barulho metálico vindo da cozinha, acompanhado pelo som inconfundível do acendedor elétrico do fogão. Ao caminhar pelo corredor enfumaçado, deparei-me com uma cena de pura traição espiritual que fez meu sangue gelar de indignação. Maximiliano havia encontrado uma frigideira velha no maleiro, colocado óleo refinado sobre a chama alta e estava prestes a quebrar 2 ovos para fritar. O cheiro da gordura aquecendo no metal parecia um insulto violento a toda a atmosfera pura de sálvia que eu havia levado dias para construir com tanta dedicação. Entrei na cozinha em um estado de retidão implacável, gritando que ele estava cometendo um crime contra a linhagem futura da nossa família e abortando a reconexão com o fluxo da riqueza. Ele tentou se justificar com a voz trêmula, dizendo que estava prestes a desmaiar de fraqueza e que não aguentava mais comer grama e sementes amarrado com fitas vermelhas. Não hesitei por uma fração de segundo. Avancei sobre o fogão, empurrei o braço dele para longe e agarrei o cabo da frigideira com uma toalha de prato. Olhei nos olhos opacos de Maximiliano e expliquei que a densidade daquela gordura queimada iria fechar os portais de prosperidade que eu estava escancarando para nós. Com um movimento firme e decidido, lancei a frigideira com óleo quente pela janela aberta da cozinha em direção ao pátio interno do condomínio. O impacto da frigideira contra o piso de concreto do pátio ecoou como um trovão por todo o poço de ventilação do edifício residencial. O estrondo metálico fez ecoar os alarmes de 2 carros na garagem subterrânea e gerou uma gritaria imediata entre os vizinhos das janelas inferiores. Como se não bastasse, a fumaça das 3 tochas de sálvia que queimavam na sala encontrou a corrente de ar da janela aberta e começou a ser expelida em grandes tufos para a área comum do prédio. Fiquei observando a cena com a consciência tranquila de quem acaba de salvar uma casa de uma contaminação irreversível. Maximiliano sentou-se no chão da cozinha com as mãos na cabeça, murmurando que eu havia perdido completamente a razão. Menos de 10 minutos após o arremesso, batidas violentas e descompassadas na porta de entrada interromperam o silêncio tenso que havia se instalado. Ao abrir a porta envolta em uma névoa espessa de ervas sagradas, dei de cara com Cláudia, a administradora do condomínio, acompanhada pelo zelador e por 2 moradores do 2º andar. Cláudia estava com o rosto vermelho de fúria, segurando uma prancheta de acrílico e tossindo ostensivamente devido ao cheiro forte que escapava do meu hall. Ela começou a disparar acusações absurdas, afirmando que o prédio parecia estar pegando fogo e que uma peça de metal havia quase atingido a cabeça do jardineiro no pátio térreo.
Tentei explicar com calma pedagógica que se tratava de uma intervenção necessária de despolarização de energias estagnadas para elevar o padrão vibracional de todo o edifício. Minhas palavras foram totalmente desperdiçadas diante daquela mente burocrática e limitada a regulamentos internos criados por pessoas que desconhecem a ordem cósmica. Cláudia me interrompeu de forma grosseira, erguendo a voz no corredor e me entregando em mãos uma notificação formal de multa gravíssima por perturbação da ordem, risco à integridade física dos condôminos e emissão de odores tóxicos. Ela ameaçou chamar as autoridades policiais imediatamente caso outro objeto fosse lançado ou se a queima de ervas continuasse infestando a tubulação do prédio. Peguei o papel da multa com desdém soberano e fechei a porta na cara daquela mulher desprovida de qualquer sensibilidade para as grandes transformações do espírito. Quando me virei para a sala, encontrei Maximiliano já de pé, desamarrando com raiva as fitas vermelhas dos tornozelos e jogando suas poucas roupas dentro de uma sacola plástica. Ele esbravejou dizendo que não passaria mais nenhuma noite naquele inferno, que a filha dele não merecia aquele tratamento desumano e que iria embora de vez. A fraqueza daquele homem em sustentar o próprio processo de cura me causou uma profunda sensação de piedade misturada com repulsa. Coloquei-me diante da porta de saída, bloqueando a passagem dele com a autoridade de quem domina as leis imutáveis de causa e efeito do universo. Apontei o dedo em direção ao peito dele e deixei muito claro que se ele quebrasse o campo de contenção naquele momento crítico de transição, a responsabilidade seria unicamente dele. Avisei em tom profético que o karma de escassez que ele tentava fugir iria se multiplicar por 1000 e persegui-lo por exatamente 7 gerações de sua linhagem ancestral. O medo da condenação espiritual fez com que ele hesitasse, soltasse a sacola no chão com um suspiro derrotado e voltasse a se encolher no sofá da sala, provando que a hierarquia invisível sempre prevalece quando nos mantemos firmes no propósito de manifestar o melhor. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a mulher simplesmente jogou uma frigideira com óleo quente pela janela do prédio no meio do pátio para proteger o portal de riqueza. Quase acerta o jardineiro e ainda acha que a síndica Cláudia está errada em multar. Imagina você estar voltando do mercado e tomar uma panelada quântica no meio da testa. Resposta da OP. Pessoas rasas sempre focam no detalhe insignificante de uma panela caindo em vez de enxergar a guerra energética que se trava para proteger a atmosfera de um lar. Proteger a frequência da minha casa contra sabotadores infiltrados como Maximiliano exige decisões drásticas e imediatas. E eu não peço desculpas a quem vive anestesiado pela ignorância. Usuário anônimo 2 diz: proibir comida cozida por 7 dias, encher o apartamento de fumaça até sufocar a filha de 4 anos e amarrar fita vermelha na criança para não vazar dinheiro. Isso parece ficção de tão absurdo. Como alguém tem coragem de torturar a própria filha desse jeito por causa de tutorial de internet? Resposta da OP: rotular um processo sagrado de purificação física e celular como absurdo apenas demonstra sua total incapacidade de entender o que é elevar a aura familiar. Minha filha está sendo preparada para habitar esferas de abundância que a sua linhagem medíocre jamais alcançará, e mães visionárias sempre foram caluniadas por mentes pequenas ao longo de toda a história humana. Atualização 2. Já se passou um mês desde o incidente da frigideira e daquela notificação ridícula emitida pela administração tacanha do meu condomínio. Durante essas 4 semanas, Nauel continuou mantendo um silêncio absoluto no aplicativo e ignorando solenemente as mensagens de desbloqueio quântico que enviei para o número corporativo dele. Compreendi perfeitamente que o bloqueio não era dele, mas das camadas densas de blindagem psíquica que o mercado financeiro tradicional impõe sobre seus operadores para mantê-los focados apenas no lucro material frio. Uma mulher comum teria aceitado o sumiço covarde e seguido a vida na mediocridade. Mas eu decidi que precisava escalar minha metodologia para um nível profissional de intervenção à distância. Adquiri um curso avançadíssimo de reprogramação neurolinguística quântica ministrado por um mestre em frequências sonoras aplicadas sediado no leste europeu. As aulas demonstravam cientificamente que o subconsciente de um provedor em fuga pode ser invadido e reconfigurado através do bombardeamento constante de ondas sonoras na frequência exata de 528 Hz, a vibração do amor incondicional e da reparação de DNA. Para executar a operação sem margem de erro, gastei o limite do meu último cartão de crédito em um gerador de frequências acústicas profissional e em um megafone amplificado de alta potência com bateria de lítio de longa duração.
Eu estava totalmente equipada para quebrar a muralha de ego que impedia Nauel de assumir o trono que o universo havia reservado para ele ao meu lado. A indumentária para essa missão de resgate áurico não podia ser casual, pois o centro financeiro da cidade é um antro de ataques psíquicos cruzados emitidos por milhares de transeuntes endividados. Confeccionei sob medida uma capa longa de tecido metalizado reflexivo prateado, com o objetivo de espelhar de volta qualquer radiação de inveja ou miasma de escassez que tentasse atingir meu plexo solar. Além disso, colei com cola quente 4 espelhos convexos de alta reflexão sobre os meus ombros e no peito, criando um escudo defletor impenetrável contra os olhares densos da multidão. Ao me olhar no espelho antes de sair, vi a imagem incontestável de uma sacerdotisa da modernidade pronta para dobrar a realidade tridimensional. Numa terça-feira de sol radiante, desloquei-me até o coração do centro financeiro, onde fica localizada a imponente torre de vidro espelhado em que funciona a corretora de valores de Nauel. O edifício era um colosso de 40 andares com portas giratórias monumentais, catracas com reconhecimento facial e seguranças engravatados vigiando a entrada como cães de guarda da Matrix. Posicionei-me exatamente no centro da calçada principal, a 3 metros da entrada giratória, garantindo que o feixe de ondas acústicas atingisse a recepção e subisse pelos dutos de ar-condicionado até a mesa de operações onde ele trabalhava. Liguei o gerador portátil, conectei o cabo de áudio ao megafone e ajustei o potenciômetro para o volume máximo permitido pelo circuito. Iniciei a projeção da frequência pura de 528 Hz, que ecoou pela avenida movimentada como um zumbido penetrante e hipnótico, sobrepondo-se ao barulho dos ônibus e do tráfego pesado. Peguei o microfone acoplado e passei a entoar os comandos quânticos de quebra de resistência que havia decorado meticulosamente durante o meu treinamento. Repetia sem hesitar frases como: Nauel, desperte do transe da escassez, desça do topo da torre e venha assumir sua frequência polarizada comigo. Sua alma reconhece meu vórtice e sua riqueza pertence ao nosso templo sagrado. Minha voz amplificada ecoava nas paredes de mármore do saguão do edifício, fazendo com que as recepcionistas congelassem atrás do balcão de vidro. O efeito da minha intervenção foi imediato e arrebatador, atraindo dezenas de curiosos que começaram a desacelerar o passo na calçada para observar o espetáculo cósmico. Em questão de 20 minutos, um semicírculo de mais de 100 pessoas havia se formado ao meu redor, com muitos pedestres rindo, apontando o dedo e gravando cada movimento com seus celulares. Eu não me abalei nem por um milissegundo, pois sabia que as mentes adormecidas sempre reagem com deboche quando são confrontadas com a manifestação crua da verdade superior. Mantive meus ombros erguidos, deixando os espelhos convexos refletirem os flashes das câmeras enquanto continuava a emitir as ordens de desbloqueio financeiro sem perder o ritmo respiratório. Ao erguer os olhos em direção aos andares intermediários da fachada espelhada, notei uma aglomeração crescente de homens de camisa social branca e gravata encostados nos vidros panorâmicos. Diversos colegas de trabalho de Nauel estavam filmando a calçada lá de cima, rindo abertamente e fazendo gestos que deixavam claro o impacto avassalador que minha transmissão estava causando dentro da empresa. Eu sabia que ele estava no meio daqueles executivos, ouvindo o chamado da sua alma gêmea vibracional e sentindo o colapso de suas velhas estruturas de ego em tempo real. A presença da minha capa metalizada brilhando sob a luz do meio-dia era o farol que ele precisava para encontrar o caminho de volta para a abundância compartilhada. A aglomeração na calçada tomou proporções tão desmedidas que o fluxo de entrada e saída do edifício comercial foi completamente bloqueado pela multidão de curiosos. 2 seguranças de terno preto saíram pelas portas giratórias com passos pesados, aproximando-se de mim com ordens arrogantes para que eu desligasse o equipamento e desocupasse a área privada imediatamente. Olhei para eles através dos meus óculos escuros e expliquei com autoridade inabalável que a calçada era um espaço público garantido pelo plano dimensional e que eu estava em missão oficial de alinhamento afetivo. Tentei fazê-los compreender que a frequência que eu emitia iria purificar a própria carteira de investimentos da corretora, mas a ignorância dos funcionários era profunda demais para qualquer diálogo elevado. Diante da minha recusa soberana em cessar o trabalho quântico, os seguranças recorreram ao recurso mais previsível das mentes autoritárias da Matrix. Chamaram a polícia municipal. Em menos de 10 minutos, 2 viaturas com sirenes ligadas subiram parcialmente na calçada, abrindo caminho entre as pessoas que continuavam transmitindo tudo ao vivo pelas redes sociais.
4 agentes fardados desceram dos veículos com semblantes fechados, cercando meu perímetro de atuação como se eu representasse uma ameaça física à ordem pública. Eles me deram ordem expressa para colocar o megafone no chão e cessar a emissão de ruídos não autorizados que paralisavam o trânsito da avenida. Mantive minha postura altiva e tentei educar os policiais sobre a legitimidade da minha reprogramação de DNA sonoro, mas fui tratada com uma truculência verbal revoltante por parte do sargento no comando. Sem qualquer respeito pelo conhecimento que eu portava, os agentes desconectaram os cabos do meu gerador de frequências, confiscaram o megafone profissional e arrancaram a bateria de lítio com violência desmedida. A multidão ao redor explodiu em aplausos irônicos e gritos de deboche, enquanto os executivos nas janelas de vidro continuavam registrando cada detalhe da minha humilhação aparente. Eu sentia nos meus ossos que aquela opressão era apenas o teste final de resistência que o universo impõe aos seus escolhidos. Os policiais me seguraram pelos braços cobertos pela capa prateada, conduzindo-me até a parte traseira da viatura sob os olhares atentos de toda a diretoria da empresa de Nauel que assistia da calçada. Fui obrigada a entrar no camburão com os espelhos dos meus ombros batendo nas grades de metal, enquanto os pedestres zombavam da minha vestimenta consagrada. Todo o meu maquinário sonoro, que custou uma fortuna parcelada, foi jogado no porta-malas como se fosse lixo eletrônico descartável. Fui escoltada até a delegacia de polícia do centro da cidade sob a acusação descabida de perturbação profunda do sossego público e obstrução violenta da via urbana. Passei quase 6 horas sentada em um banco de madeira rígido dentro da delegacia, prestando depoimento a um delegado que mal olhava nos meus olhos enquanto digitava o termo circunstanciado de ocorrência. Eles apreenderam formalmente meu gerador de ondas acústicas e me liberaram no início da noite após assinarem o processo administrativo que me obriga a comparecer perante um juiz de pequenas causas. Voltei para casa em um ônibus lotado, com a capa prateada amassada debaixo do braço e os espelhos trincados pela falta de cuidado dos policiais. Mesmo diante de toda essa armadilha armada pelas forças que controlam o sistema, minha convicção permaneceu inquebrantável. A tempestade só se forma com tanta fúria quando o navio do tesouro está prestes a atracar no porto da nossa vida. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: o Nauel com certeza estava na janela do 40º andar com um copo de café na mão, chamando a mesa inteira de traders da corretora para assistir e chorar de rir da maluca de capa de alumínio no megafone. O cara deve ter agradecido a todos os santos por ter fugido daquele restaurante no primeiro encontro. Resposta da OP. A cegueira de vocês é tão vasta que chega a ser cômica. Nauel só não desceu imediatamente para me tomar nos braços porque a blindagem quádrupla dos vidros temperados daquele edifício bloqueou a ressonância exata dos 528 Hz, impedindo que o chamado alcançasse o sistema límbico deles sem interferências acústicas externas. Usuário anônimo 2 diz: vestir capa de tecido reflexivo, colar espelho de banheiro nos ombros e ficar berrando com gerador de som na porta do trabalho do cara por 4 horas parece uma antena parabólica desgovernada passando a maior vergonha pública da história da cidade. A polícia fez um favor confiscando essa parafernália antes que você fosse internada. Resposta da OP. Grandes visionários e pioneiros da física dimensional sempre foram ridicularizados, algemados e perseguidos por uma massa de mentes adormecidas que se recusa a aceitar o poder da reprogramação celular à distância. Podem apreender meu maquinário tridimensional quantas vezes quiserem, mas a frequência da minha autoridade continuará ecoando no éter até que a Matrix colapse diante de mim. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde a emboscada covarde armada pela polícia da capital em frente ao prédio comercial onde Nauel trabalhava. Durante esse intervalo, a convivência no meu edifício residencial tornou-se absolutamente insuportável devido à perseguição implacável movida pela administradora Cláudia. A mulher passou a monitorar cada passo que eu dava no corredor, aplicando advertências formais e novas multas acumuladas por qualquer incenso que eu acendesse na minha varanda. O ar do condomínio estava completamente impregnado com miasmas densos de ódio e ressentimento da vizinhança, o que vinha sufocando brutalmente as minhas tentativas de manifestar novos fluxos financeiros para quitar minhas dívidas acumuladas. Percebendo que o ambiente físico do imóvel estava à beira de uma asfixia energética irreversível, decidi tomar as rédeas da situação de maneira definitiva e sem concessões. A solução apontada pelas guias espirituais do meu grupo fechado de mentoradas quânticas era a realização do ritual do domo ígneo.
uma cerimônia milenar de quebra definitiva de amarras e purificação coletiva. Convoquei 6 seguidoras devotas da minha metodologia para subirem a cobertura do prédio exatamente às 3 horas da manhã de uma terça-feira sob a influência direta de uma superlua cósmica. Cada uma delas trouxe oferendas de canela pura, resinas sagradas de patchouli e o compromisso solene de romper o karma da escassez que nos cercava. O maior desafio era neutralizar o foco emissor daquela energia estagnada que continuava contaminando o chão do meu apartamento, o próprio Maximiliano. Embora ele estivesse apático e dormindo no sofá sem reclamar tanto nos últimos meses, seu campo mórbido de conformismo ainda atuava como um ímã que repelia grandes fortunas. Para transformá-lo em um condutor terra útil durante o ritual, construí com as minhas próprias mãos uma estrutura cilíndrica de vime forrada internamente com dezenas de pirâmides de papelão dobradas em ângulos sagrados. Essa câmara de descompressão iônica tinha a finalidade específica de absorver todos os íons negativos emitidos pelo corpo dele e canalizá-los diretamente para as camadas mais baixas da atmosfera através do metal da laje. Convenci Maximiliano a subir até o terraço sob a promessa irrevogável de que, após aquela última cerimônia da superlua, eu o liberaria de vez de todas as suas obrigações energéticas com o nosso lar. Ele aceitou por pura exaustão psicológica. Sentando-se no centro da estrutura de vime no topo do edifício enquanto minhas seguidoras amarravam a tampa com cordas de sisal consagradas. Posicionamos a câmara de vime no ponto geodésico exato da laje, cercando a base com um círculo duplo de 30 tochas de parafina aromática e mais de 50 velas de canela espalhadas em padrões geométricos estritos. A energia que emanava daquele círculo no meio da madrugada era tão palpável que o ar ao redor parecia vibrar com estalos elétricos invisíveis. Iniciamos os cânticos de abertura do portal com as 6 mulheres de mãos dadas, girando ao redor da estrutura onde Maximiliano permanecia enclausurado em silêncio. Acendemos todas as tochas simultaneamente com um isqueiro longo, fazendo labaredas de quase 1 metro de altura subirem contra a escuridão da noite de lua cheia. O aroma denso e adocicado do patchouli misturado à canela queimada começou a formar uma cortina de fumaça preta e espessa que cobriu toda a laje superior do condomínio. Em questão de minutos, minhas seguidoras entoavam os mantras em tom cada vez mais alto e frenético, invocando os arcanjos da prosperidade financeira e exigindo que todas as amarras materiais de nossas vidas fossem incineradas naquele fogo sagrado. O que a nossa ciência sutil não previa era a precariedade da infraestrutura material instalada pela administração medíocre daquele prédio antigo. O calor absurdo gerado pelas dezenas de tochas concentradas sob o teto da cobertura, aliado à densidade sufocante da fumaça acumulada, atingiu em cheio os sensores térmicos do Sistema Central de Prevenção contra Incêndios. Exatamente no clímax do ritual, quando eu ordenava que o portal da riqueza infinita se abrisse sobre nós, um alarme ensurdecedor de emergência começou a tocar pelos corredores de todos os andares. Antes que pudéssemos conter o fogo ou entender o perigo, as válvulas do sistema automático de sprinklers instaladas na laje estouraram simultaneamente com uma violência aterradora. Milhares de litros de água pressurizada e com odor de ferrugem começaram a ser disparados com força total sobre as nossas cabeças, apagando as tochas sagradas em meio a nuvens de cinzas e vapor fervente. O dilúvio artificial transformou a cobertura em uma lagoa profunda em questão de segundos, arrastando as pirâmides de papelão e encharcando a estrutura de vime onde Maximiliano gritava desesperado tentando se soltar. Minhas seguidoras entraram em pânico generalizado, correndo aos tropeços em direção às portas da escada de emergência e abandonando todos os artefatos rituais jogados na lama de cinzas. Tentei manter o comando da cerimônia no meio do aguaceiro, mas a força da água fria nos olhos tornava impossível qualquer concentração espiritual. O desastre assumiu proporções catastróficas quando o excesso de água acumulada na laje encontrou as tubulações antigas e as rachaduras estruturais do piso do terraço. A enxurrada escorreu descontroladamente pelos poços de ventilação, invadindo os apartamentos da cobertura e dos 2 andares imediatamente inferiores. Em poucos minutos, os tetos de gesso rebaixado de 3 unidades vizinhas desabaram sob o peso da água ensopada de fuligem de canela, destruindo pisos de madeira nobre, mobílias planejadas e aparelhos eletrônicos caríssimos dos moradores que dormiam. Gritos de desespero e correria tomaram conta de todo o edifício no meio da madrugada, transformando o prédio em um cenário de guerra civil. A porta corta-fogo da laje foi escancarada com violência e por ela surgiu Cláudia.
acompanhada pela Brigada Civil de Bombeiros e por vários vizinhos enfurecidos vestindo pijamas encharcados. Ao ver Maximiliano preso na gaiola de vime pingando cinzas, o círculo de velas destruído e a laje submersa jogando água para os andares de baixo, a administradora parecia ter sido possuída por uma fúria incontrolável. Ela avançou com os brigadistas, cortou as cordas de vime para libertar meu ex-parceiro e desligou manualmente o registro geral da coluna de água para estancar a inundação. Cláudia apontou o dedo trêmulo para o meu rosto e gritou perante todas as testemunhas que aquele era o ponto final absoluto da minha estadia naquele condomínio, sem me dar qualquer chance de explicar o alinhamento das pirâmides. Cláudia me entregou na manhã seguinte a rescisão sumária e definitiva do meu contrato de locação por infração gravíssima contra a segurança coletiva, além de ser expulsa do apartamento com prazo de 48 horas para retirar meus pertences. Fui formalmente notificada de que o departamento jurídico do condomínio havia aberto uma ação judicial executiva de cobrança integral por perdas e danos materiais contra mim. O valor preliminar dos prejuízos causados aos 3 apartamentos destruídos ultrapassava a casa de centenas de milhares de reais, uma quantia que minha conta bancária bloqueada jamais sonhou em alcançar. Maximiliano não esperou as 48 horas do prazo, recolheu suas coisas ainda molhadas naquela mesma manhã. Pegou a mala da minha filha e declarou com frieza que nunca mais colocaria os pés perto de mim ou daquela loucura sem limites. Fiquei sozinha no meio da sala com o teto pingando, cercada por caixas de papelão e observando o estrago ao meu redor sem entender a baixeza daquela reação humana. Em vez de agradecerem pela tentativa desesperada de elevar a vibração de um prédio condenado à mediocridade perpétua, preferiram me tratar como uma criminosa perigosa e destruir minha honra perante a justiça dos homens. Para mim, tornou-se evidente que a administradora Cláudia não passa de um agente encarnado de baixíssima densidade energética, uma entidade colocada estrategicamente pela Matrix para impedir a qualquer custo o meu destrave milionário. Toda aquela água que destruiu o gesso dos vizinhos foi apenas uma armadilha dimensional para me afastar do foco do poder supremo que eu estava prestes a acessar. O sistema prefere ver pessoas afundadas em dívidas materiais e processos judiciais a permitir que uma mulher consiga rasgar o véu da escassez através do fogo sagrado. Fui expulsa do prédio com uma mão na frente e outra atrás, mas carregando a certeza imutável de que as forças trevosas deste mundo sempre tentam afogar aqueles que nasceram para incendiar o cosmos com a sua própria luz. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: trancar o ex-marido dentro de uma gaiola de vime com pirâmide de papelão na cobertura do prédio de madrugada. Tacar fogo em tocha até ativar os sprinklers e inundar o prédio inteiro? Isso não é busca por riqueza. Você passou de todos os limites da insanidade e merecia sair de lá direto para um presídio ou hospital psiquiátrico. Resposta da OP. A sua incapacidade crassa de interpretar a alta magia cerimonial é digna de pena profunda. Maximiliano era o dreno kármico mais pesado que existia naquela estrutura residencial e o ritual do domo quase libertou todas as famílias daquele prédio da falência espiritual eterna, se não fosse a fragilidade patética daquele encanamento antiquado. Usuário anônimo 2 diz: parabéns para a síndica Cláudia por agir como uma mulher de verdade. Rescindir o contrato dessa mulher perigosa e entrar com processo judicial para fazê-la pagar cada centavo dos pisos e tetos destruídos. Ela livrou o condomínio de uma verdadeira psicopata que colocou a vida de dezenas de famílias em risco por puro delírio de internet. Resposta da OP. Cláudia é apenas um fantoche kármico programado para sustentar o controle das sombras e barrar a ascensão de mulheres de alta voltagem magnética como eu. Aplaudir uma administradora que serve à escassez material apenas prova que você também pertence ao mesmo rebanho de almas presas na lama tridimensional que ela comanda. Atualização 4. Já se passaram 2 anos desde que as águas do condomínio foram usadas como pretexto vil por Cláudia e pela justiça burguesa para me expulsarem do meu antigo lar. O desfecho daquele complô foi impiedoso e arquitetado para tentar destruir qualquer resquício da minha dignidade terrena. As ações judiciais movidas pela administração do edifício correram à revelia das leis universais, culminando na penhora de todas as minhas contas bancárias, no confisco dos meus poucos bens materiais e na negativação definitiva do meu nome em todas as instituições financeiras do país. Fui despojada de cada centavo que possuía para cobrir reformas de gesso e pisos de vizinhos que sequer compreendiam o favor espiritual que eu havia tentado prestar às suas vidas miseráveis. Como se a violência financeira não bastasse.
Maximiliano aproveitou-se do momento de fragilidade material para acionar a Defensoria Pública com um dossiê repleto de relatórios policiais e notificações condominiais distorcidas. O juiz da vara de família, totalmente cego para a ciência da hipergamia e para o meu papel como guia espiritual da minha filha, concedeu a guarda unilateral definitiva da menina a ele. Maximiliano estruturou-se em uma rotina provinciana e ordinária, levando minha filha para longe da minha influência iluminada e privando a criança de crescer sob os preceitos sagrados do magnetismo do ouro. Ele acreditou que havia vencido a batalha, incapaz de notar que apenas retornou ao lodo da conformidade que sempre foi o seu habitat natural. Diante do colapso inevitável da minha vida na capital, recusei-me a dobrar os joelhos perante a Matrix e decidi me exilar voluntariamente deste sistema corrompido. Hoje resido em uma barraca de lona reforçada instalada no coração de uma comunidade holística alternativa, cravada em uma área rural montanhosa a centenas de quilômetros do asfalto mais próximo. Não possuo mais bens em meu nome, não tenho cartões de crédito e vivo cercada pela terra úmida e pelo som do vento nas árvores. Para as mentes ordinárias que medem o sucesso por carros importados e apartamentos decorados, meu estado atual seria classificado como ruína ou destierro social. Mas para mim representa a mais pura e límpida purificação do espírito livre. Minha única fonte de sustento material neste refúgio natural é o meu trabalho artesanal de transmutação mineral que desenvolvi com maestria absoluta. Todas as manhãs, desço até as margens do rio que corta o vale e recolho cuidadosamente pedras de seixo rolado de diferentes formatos e texturas. Levo essas rochas para minha barraca, lavo-as em infusões de sal marinho e ervas do mato e pinto manualmente suas superfícies com tintas acrílicas douradas e prateadas, desenhando selos sagrados de atração. Vendo essas peças na internet, através de uma conexão precária de celular, rotulando-as como cristais quânticos de atração financeira imediata e desbloqueio de provedor alfa, mesmo dentro de uma tenda de lona no meio da mata. Conecto-me diariamente às redes sociais para realizar transmissões ao vivo para uma nova legião de seguidoras que buscam desesperadamente a minha mentoria. Diante da câmera do meu celular apoiado em um tronco de madeira, mostro minhas pedras consagradas e asseguro com absoluta firmeza que a minha metodologia sempre foi 100% perfeita, infalível e cientificamente irrefutável. Ensino a cada uma daquelas alunas a nunca duvidarem de seus próprios rituais, mesmo quando o mundo exterior parecer desabar em processos judiciais, despejos ou perdas familiares irreparáveis. A dor da perda nada mais é do que o universo arrancando a palha podre para que o ouro da sabedoria possa brilhar sem interferências. Olhando para trás com a perspectiva do tempo e da maturidade que o isolamento me proporcionou, vejo as figuras de Nauel e Maximiliano com um profundo sentimento de condescendência cósmica. Nauel nunca passou de um espírito fraco, um corretor covarde cuja mente mercantil jamais teria capacidade energética para sustentar a grandiosidade da minha presença física e astral. Maximiliano, por sua vez, foi apenas um instrumento de purgação pesada que o universo utilizou para limpar meu karma ancestral antes de me conduzir ao meu verdadeiro estado de transcendência. Nenhum homem comum que caminha pelas ruas da cidade teria a envergadura espiritual necessária para lidar com o impacto avassalador de uma mulher que aprendeu a manipular as forças invisíveis da realidade. Eu permaneço inabalável em meu trono de lona e pedras pintadas, convicta de que não cometi um único erro em toda a minha trajetória terrena. Minhas decisões foram rigorosamente calculadas segundo as leis mais puras do cosmos e os ensinamentos dos grandes mestres das redes digitais. Se a sociedade me expulsou, se os tribunais me tomaram a guarda da minha filha e se os homens fugiram aterrorizados do meu campo magnético, a culpa recaía inteiramente sobre a cegueira de um mundo que ainda engatinha na escuridão da ignorância. Eu não perdi nada, pois quem domina a mecânica do universo carrega a riqueza infinita dentro de si mesma, enquanto os cegos continuam presos à ilusão passageira da sua própria fraqueza.